Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. Você sabe que aparelhos e antenas de celulares emitem radiação. O Instituto Federal do Ceará é o responsável por fiscalizar a emissão de raios. Vamos saber melhor como isso acontece. Telefone sem fio, rede de transmissão sem fio, eletrodoméstico. Nós estamos cercados de radiação. Mas existe um vilão que está cada vez mais próximo de nós, o celular. Esse equipamentozinho aqui, ele vai estar colado no ouvido da gente, ele está simplesmente a 10 centímetros no máximo de distância. Por consequência, a radiação dele é muito mais próxima. E o fato também das pessoas estarem utilizando muito o equipamento, por consequência disso, vai levar a grande quantidade de radiação, ou seja, o abuso do uso, ou seja, de várias horas e vários instantes utilizando. As pessoas devem ter essa experiência, quando usa demais o celular, ela percebe que ele aquece, ao longo do tempo ele vai aquecendo. Ele aquece por dois motivos básicos, né? Um pelo consumo de eletricidade, que é normal, a bateria, e o outro pela transmissão que vai estar na ponta da antena dele, que vai sendo irradiada para as antenas que estão aí externas. Então, o abuso do uso desse equipamento termina realmente gerando problemas, quem sabe no futuro, de pessoas com problemas de radiação, que as consequências virão e a gente ainda está sem saber qual realmente é a consequência desse processo sobre a saúde do ser humano. Olha, eu atendo mais ou menos umas 10 ou 20 ligações diárias. 3 a 4 horas, mais ou menos. Se for juntar todas as ligações, né? Umas 2 horas, não. Mas telefonando para os amigos, para as amigas. A radiação muda de aparelho para aparelho. Para o professor, os aparelhos ditos similares são mais perigosos. Bem, a Anatel está querendo que esses aparelhos não sejam comercializados no Brasil, apesar dela não fazer os testes, mas os aparelhos são encontrados na cidade, em Fortaleza, você encontra naturalmente. Então, esses aparelhos que não têm marca, conhecido como Xing-Ling, eles não têm um controle de qualidade, qual é a potência de saída dele. E também no nível, como é que esse sinal está saindo. Às vezes, ele gera tanta harmônica que termina atrapalhando um sinal de outro canal. Por consequência, a Anatel quer que esses equipamentos saiam de linha para evitar que aconteça isso com os usuários. O professor alerta para os cuidados com as crianças. Bem, o que a gente acha interessante é que as operadoras também querem, quanto mais cliente, melhor, naturalmente, né? As operadoras, fabricantes de celulares. Ou seja, hoje, se eu tiver 100 mil usuários, eu tiver 200 mil amanhã, melhor. Então, eu já estou preparando nova geração e, por isso, eu também estou influenciando o uso desses equipamentos por parte de crianças. E o que nós aconselhamos é que crianças só devem usar celular em caso de emergência. Primeiro é porque existe uma taxa que a gente chama de taxa de absorção específica. Essa taxa é em função do peso. E a criança, naturalmente, ela tem um peso muito menor do que um adulto. E, por consequência, a irradiação vai ser muito maior nela. E se nós fazemos alguns cálculos, a taxa de radiação na cabeça de uma criança pode chegar até 10 watts por centímetros quadrados, enquanto num ser humano adulto chega a 2 watts por centímetro quadrado, coisa que é normal para o adulto, mas para a criança é 5 vezes acima do que o padrão que a Anatel permite. Então, criança não deve usar celular, principalmente criança abaixo de 7 anos, que ainda tem a formação da moleira, por consequência, o crânio, que é um grande radiador de radiação, ou seja, que evita que a radiação entre. Pelo fato de ele não estar em formação completa ainda, ele termina permitindo que a irradiação chegue ao cérebro da criança. E o cérebro é um dos elementos nossos, né, que tem média absorção de radiação, assim como os olhos, né, a nossa lente dos olhos tem alta absorção de radiação. E aí a gente evita, inclusive, que se olhe luz infravermelho, se olhe para uma antena de celular. Então, naturalmente, permite que aconteça isso em crianças e a gente aconselha que não use celular, a não ser em caso de emergência, naturalmente. Nós fizemos um teste. O aparelho testado chegou a 2,16. Na antena, o resultado foi de 1,42. Portanto, uma radiação menor que a transmitida pelo celular. Bem, nós fizemos a medição do equipamento, do aparelho, ele chegou a 2 volts por metro. O máximo que a Anatel permite dessa densidade seria 40 volts por metro, ou seja, ele está muito abaixo. Então, é um equipamento bom de se utilizar, mas tem equipamentos no mercado que chegam a 14, a 16 volts por metro.
E isso não é interessante você estar utilizando muito, porque ao longo do tempo você vai acumulando a radiação que está sendo bombardeado nas suas células do ouvido, e naturalmente nas suas células do cérebro, que vai terminando, gerando um aquecimento nessa região e, por consequência, ao longo de 20 anos, quem sabe, a gente vai ter algum problema de célula na região do cérebro e do ouvido. Então, nós aconselhamos aparelhos com baixa densidade, como o seu, como o meu. Nós medimos agora em torno de 2 volts por metro, está muito bom. Mas aconselho os aparelhos, outros tipos de aparelho, que chegam muito maiores, que as pessoas troquem ou substituam por um aparelho de menor potência. Uma moça bonita como você, telefonava toda hora. Esse é meu entendimento, é o entendimento de André Real, o rei. É uma pena, mas o Nossa Terra, Nossa Gente de hoje vai ficando por aqui. Mas você já sabe, nós temos um encontro marcado sempre às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Se você quer enviar a sua sugestão, uma crítica ou elogio, é só enviar para o nosso e-mail. Anote aí, Nossa Terra, Nossa Gente, tvc@gmail.com. Se você preferir entrar em contato com o nosso número de telefone, é só ligar 3044 6094. Obrigado pela sua honrosa audiência. Uma ótima noite para você.